Queria que a igreja recebesse com carinho, um salva de palmas aí, nossos missionários jovens aí da Missão Avante, que estão aqui. João Pedro, Joel, certo? Vamos lá, que é a Esther, Deus abençoe, viu? Eu já tinha cumprimentado eles, mas em nome da igreja, esse abraço aqui. O João Pedro, carioca, né? Carioca, uruguaio aí, que viveu no Uruguai alguns anos aí com os pais, como missionários ali, e ele está indo para a Espanha servir aí em breve, através da Missão Avante. O pastor José Martins foi muito gentil conosco como igreja, ele nos avisou que eles estavam aqui nesse tempo em São Paulo, aqui em Santo André, para uma etapa de treinamento na vida deles, passando por algumas igrejas no dia a dia, e hoje eles estão aqui podendo compartilhar esse final de semana. Ontem estiveram no culto jovem, glória a Deus, quem esteve aqui, amém, benção aí o tempo aí entre os jovens, com os adolescentes também, que juntou o Next com os jovens nesse novo ciclo que a gente tem vivido aí com a igreja. Ontem foi bênção e hoje é a oportunidade para toda a igreja ouvir o que Deus tem feito. E a Esther e o Joel são espanhóis, torcedores do Barça ou do Real Madrid? Como é que ficou? Barcelona? Aí, tá bem? Então esse ano foi difícil, foi de luta aí, né, no coração. Muito bem. Mas esse casal espanhol estão indo servir em Portugal, irmãos. Tem uma experiência transcultural ali na Europa e eles vão contar um pouco da história. Então, agora a divisão do tempo é com eles. João, fica à vontade, tá bom? Se vocês quiserem sentar ali também, fique à vontade. Vocês usam a dinâmica do jeito que vocês acharem melhor. E a igreja aí está pronta para ouvi-los. Vamos orar por eles nesse momento? Pai querido, obrigado. Que privilégio o Senhor nos abençoa hoje, podendo ter o João, o Joel, a Esther aqui conosco e poder sermos encorajados e ouvir aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, nesse chamado missionário. E obrigado, Deus, em ver o exemplo deles na juventude, ainda indo servir ao Senhor ali, com toda a força que o Senhor tem dado a eles, ó Pai, que o Senhor possa dar graça nesse tempo de aprendizado, de treinamento, mas de servir ao Senhor também. E hoje, pela palavra que o Senhor colocou em seus corações para compartilhar com a tua igreja aqui. Então, queremos ouvir. Fala com a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Bom dia, irmãos. Tudo bom? Ontem nós tivemos um tempo... Ontem nós tivemos um tempo com os jovens, com os adolescentes. Foi muito bom. Nós nos sentimos muito acolhidos por vocês. É muito bom quando você chega num lugar novo e você se sente à vontade, como em casa. E eu agradeço os irmãos pela recepção. A gente se sentiu muito bem ontem. Como o pastor disse, meu nome é João Pedro, eu tenho 28 anos. Nós somos missionários em treinamento da Missão Avante. O presidente da Missão Avante se chama Josué Martins. Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Josué. Todo mundo conhece? Então vocês devem saber que ele é uma bênção. Eu conheço ele desde pequenininho, né? Porque meus pais também são missionários da Missão Avante. Então, desde pequenininho, eu via aquele senhorzinho de barba branca falar sobre Jesus e ele sempre me encorajou muito a amar o Senhor, a servir o Senhor, e o meu coração sempre foi muito aquecido por missões, pelo perdido, pelas nações que nunca ouviram falar sobre Jesus. Então hoje é um privilégio poder estar sendo treinado, encorajado de perto pelo pastor Josué e poder estar aqui com os irmãos compartilhando também sobre o nosso chamado, né? Nós estamos há mais ou menos 3 meses juntos na base da Missão Avante. Não somos só nós 3, tem mais um jovem chamado Alex. Ele é aqui de São Paulo, então nos finais de semana ele volta para a igreja local dele para estar servindo ali. Ele lidera os jovens ali também, então no final de semana ele não tem podido estar com a gente, mas eu peço aos irmãos que estejam em oração por nós, porque nós 4 estamos em diferentes processos na questão do envio, né? O irmão Alex, ele já tem o sustento necessário para poder ir para o campo, só que ele tem tido problema com visto, né? Ele tem tentado exercer o visto 2 vezes e tem sido negado. Então peço aos irmãos que se lembrem do irmão Alex em suas orações, porque ele está tendo dificuldades para entrar no país. Nós também estamos visitando algumas igrejas e estamos pedindo aos irmãos das igrejas que orem por nós, porque nós ainda não temos suficiente condição financeira para poder ir para o campo, né? Nós estamos em busca de mantenedores, temos orado para que... Está dando para ouvir agora? Som. Estão me ouvindo certinho? Ok.
Nós temos orado e pedido ao Senhor que Ele envie mantenedores, que Ele envie pessoas que estejam dispostas a investir no nosso ministério. Os irmãos devem imaginar que, como jovens missionários, hoje em dia nós, indo para o campo missionário na Europa, muitas pessoas não entendem, né? Acham às vezes, não sei, que nós estamos indo de uma experiência de férias, ou uma experiência de querer melhorar de vida, ou algo assim. E nós temos dificuldade de encontrar irmãos que apoiem o nosso ministério, que confiem naquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Então, eu peço aos irmãos que estejam orando por nós. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da prata, do ouro, é Ele que chama, é Ele que envia, é Ele que cuida, é Ele que provê. Mas nós contamos com a oração dos irmãos, que com certeza o Senhor vai, aquele que chamou, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do meu testemunho, de como eu recebi meu chamado missionário. Como eu disse ontem para os irmãos, meus pais serviram no campo missionário no Uruguai por 18 anos. Hoje eu tenho 28 anos e eu e minha irmã, tenho uma irmã menor que eu, fomos para o campo missionário com meus pais muito pequenininhos. Eu tinha 2 anos de idade quando eu fui para o Uruguai. Eu fui alfabetizado lá, cresci lá. Sei falar o português porque em casa a gente sempre pôs em prática o português, mas quando é para escrever eu ainda misturo muita coisa. Estava comentando com alguns irmãos que às vezes 2S, C cedilha, SC, até hoje eu não sei como é que é, irmãos, então... porque eu, por ser filho de brasileiros, eu tenho sotaque de brasileiro, então, por exemplo, quando nas minhas redes sociais eu vou escrever algum texto, eu escrevo errado, porque eu não sei escrever português, eu fico com muita vergonha dos irmãos acharem que, sei lá, que eu não sei escrever, que eu sou burro, sei lá, alguma coisa assim. Então, tenham misericórdia de mim, se alguma vez vocês verem eu escrever errado, tenham misericórdia, saibam que o meu idioma é o espanhol, tá bom? Para os irmãos que não sabem, ontem eu estive compartilhando um pouco, o Uruguai, ele ainda continua sendo o país menos evangelizado da América Latina. Comentei ontem também que o Uruguai ele é cercado por 2 gigantes evangélicos, que é a Argentina e o Brasil. E ele continua sendo o país que tem apenas 1% de cristãos, né? E desse 1%, a maioria das igrejas são igrejas com pastores estrangeiros, ou pastores argentinos, ou pastores brasileiros. E acontece muito que, obviamente, tem alguns irmãos que se convertem que são uruguaios, mas os irmãos estrangeiros que moram no Uruguai, sejam argentinos ou brasileiros, frequentam essas igrejas. Então, o número de uruguaios cristãos são muito poucos. E imaginem vocês que eu e minha irmã, a gente cresceu ali nesse contexto, né? Então, irmãos, nesse período de 18 anos que eu estive lá, eu tive em torno de 4, 5 amigos cristãos, não tive mais do que isso. E quando nós falamos de cristãos, a realidade de lá não é a mesma que aqui. É um contexto muito raso. Para que vocês tenham um pouco de noção, não existe nenhum seminário evangélico que forme pastores no país inteiro. Então, os irmãos cristãos de lá dependem, às vezes, de que alguém invista na vida deles, alguém que sente com eles para explicar a palavra, explicar com profundidade. Então, mesmo os cristãos que existem ali, são cristãos rasos, cristãos que não têm profundidade. Então, eu e minha irmã, a gente cresceu nesse contexto. Eu, mais ou menos, por volta ali dos meus 17, 18 anos, a maioria dos meus amigos, eles não eram cristãos, e um desses meus amigos, muito próximos, ele ficou com câncer, ficou muito mal. E eu sempre falava para ele, olha, o nome dele é Juan José, a gente chamava ele de Juanjo, era um apelido carinhoso, e eu dizia, Juanjo, eu tenho orado por você, e você vai ver que meu Deus é bom, você vai ver que meu Deus vai curar você. E sempre que eu tinha a oportunidade, eu me encontrava com ele estava nesse período mais sensibilizado, ele estava doente, passando por quimioterapia, esse processo que é bem difícil. E eu sempre que eu podia me aproximava dele, eu falava do amor de Deus para ele. E o tempo foi passando, esse processo foi longo, ele fez esse processo de quimioterapia por mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Só que eu estava num momento de transição na minha vida, né? Como filhos de missionários, um verão sim, um verão não, a gente vinha para o Brasil para visitar a família, para visitar as igrejas que apoiavam a gente. Então, eu estava já no período do final do ano e a gente tinha que vir para o Brasil. Então, eu vim para o Brasil visitar minha família e tal.
e eu decidi ficar aqui no Brasil. Não voltei para o Uruguai, fiquei morando aqui no Brasil. Meus pais retornaram para o Uruguai, para o campo, e eu fiquei morando no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Nisso que eu estava lá no Rio de Janeiro, eu recebi a notícia que esse meu amigo ele tinha falecido, que ele não tinha resistido à doença. E eu, como um jovem que ainda não tinha minhas convicções muito firmes no Senhor, eu tive uma crise dentro de mim. E eu dizia para o Senhor, Senhor, como é possível? Eu dizia para Ele que Ele ia ser curado, eu dizia para Ele que o Senhor era bom, eu falava do seu amor para Ele, eu explicava para Ele que o Senhor tinha morrido pelos pecados dele, que o Senhor enviou seu Filho para salvar ele, enfim, eu falava de Jesus para ele, sabe? E eu entrei em crise, eu comecei a orar, dizendo para o Senhor, Senhor, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? E nesse período de tempo, enquanto acontecia essa crise no meu coração, ia ter um retiro de jovens na minha igreja, que eu estava frequentando lá no Rio. E eu fui para esse retiro, e eu lembro que um dia de manhã, os irmãos estavam ministrando louvor, eu estava lá atrás, estava de mal com Deus, sabe, quando você está em crise, você está ali meio abalado, está de olho fechados, aí um dos irmãos estava ministrando louvor, ele leu um texto em Apocalipse que descreve a sala do trono de Deus. Enquanto eu estava de olho fechado, eu tive uma visão, e nessa visão eu vi esse meu amigo num lugar muito bonito, e ele sorria muito, muito feliz, e ao mesmo tempo é como se uma câmera, tipo um drone, mostrasse por cima assim, todos os momentos que eu falava de Jesus para ele. E aí eu tive uma convicção dentro de mim que esse meu amigo havia sido salvo, que Jesus havia alcançado a vida dele. Só que eu estava muito, muito abalado, sabe? Eu estava ferido ainda por causa da morte dele, estava vivendo um luto. E eu dentro de mim, eu tinha uma luta dentro de mim que eu pensava que aquilo tinha sido uma experiência emocional. Tinha sido algo que, tudo bem, eu estava muito triste, então aqui no meu subconsciente eu pensava que era algo emocional, que era algo que não fazia sentido. Por mais que a visão foi muito clara, foi muito palpável. Então eu cheguei, acabou esse retiro, eu voltei para casa e eu liguei para os meus pais no Uruguai, porque meus pais ainda moravam no Uruguai, para contar sobre essa experiência que eu tinha tido. Enquanto eu contava para minha mãe, eu falava, mãe, eu tive essa experiência, eu vi o Juanjo no céu e algo dentro do meu coração está aquecendo meu coração, dizendo que ele foi salvo, eu vi os momentos que eu falava de Jesus para ele. Aí minha mãe começou meio que a querer chorar, né? E ela dizia, olha, João, uma semana antes do Juanjo morrer, a sua irmã, a Júlia, né, o nome da irmã é Júlia, esteve com ele, se encontrou com ele, e ele não parava de dizer que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus daquele jeito. O Uruguai, ele tem um contexto católico muito forte, então eles conhecem Jesus de uma forma muito, muito religiosa, assim, muito quadrada, vamos dizer assim, de certa forma. E ele dizia, eu já tinha ouvido de outras vezes falar de Jesus, sobre a religião, mas do jeito que o João falava comigo, me passava uma convicção, mexeu comigo, eu nunca tinha ouvido falar desse Jesus, desse jeito, eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim e tal. E aquilo confirmou no meu coração que verdadeiramente aquele menino foi alcançado pelo amor, pelo sangue do Senhor Jesus. E aí eu recebi meu chamado. Porque a partir desse momento, irmãos, quando não existe alegria maior do que ver um irmão que provavelmente nunca tinha ouvido falar de Jesus, um irmão que provavelmente nunca fez uma oração, um irmão que provavelmente nunca foi a um culto evangélico, é muito impactante ver a graça do Senhor Jesus chegar na vida do irmão desse e salvar a vida desse irmão. Me lembrou muito ao ladrão da cruz, que Jesus estava prestes a morrer e esse ladrão é salvo, sabe? Um momento com Jesus é suficiente para ser salvo. Jesus é suficiente para salvar a vida do pecador. E eu, a partir daí, decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus e a esse chamado de ir para lugares onde existem jovens como Juanjo, que nunca ouviram falar sobre o amor de Jesus. Sabe? Talvez eu e você sejamos a resposta para esses jovens que nunca ouviram falar sobre o Senhor Jesus. Então, a partir dali, eu tenho me preparado. Isso aconteceu mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás. A partir dali, eu comecei a servir minha igreja local de forma mais intencional. Eu me preparei, a minha igreja investiu em mim, eu fiz o seminário, eu tenho buscado, comecei a me envolver de forma direta com a Missão Avante,
pastor Josué tem sido essencial na minha vida, tem aquecido meu coração, tem ajudado a amadurecer o meu chamado para poder alcançar jovens, para poder alcançar vidas como o Juan José, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, que nunca teve a oportunidade de que alguém orasse por ele. Ele não sabia o que era a cruz, o que era a salvação. Ele às vezes me perguntava, você é salvo de quê? O que eu preciso ser salvo? Então, irmãos, assim como com José, existem jovens, não só em outros países, mas nas faculdades, sabe, no seu bairro, existem pessoas, seu vizinho, que assim como com José, talvez eles tenham ouvido falar de Jesus, mas não do jeito que você conhece Jesus. Então, eu encorajo os irmãos que estejam falando de Jesus, que não percam tempo, sabe, que orem pelos enfermos, mas que sejam intencionais em dizer a boa notícia, porque o Evangelho ele é poder para transformar a nossa vida. Ele não é apenas uma informação, ele não é apenas uma história, mas ele é poder para transformar a nossa vida. Ele transformou a minha vida e ele salvou a vida do Juan. Amém? Então é isso, eu vou passar para a Esté, para que ela possa estar contando um pouco do testemunho delas. Mais uma vez, muito obrigado, irmãos, pela recepção, a gente está se sentindo em casa. E a minha oração é que o Senhor Jesus possa aquecer o coração de vocês com amor pelo perdido, com amor por missões, porque missões nasceu no coração de Jesus, nasceu no coração de Deus, e eu tenho total certeza que o desejo dele é que a gente possa estar envolvido com missões. Amém? Bom dia, irmãos. Muito obrigada por nos receber. Estamos também muito abençoados por vocês, por como nos receberam. É um prazer para nós. Eu quero contar um pouco de minha conversa e como Deus chamou a mim e a meu esposo. Conversão, perdão. Quando eu tinha 18 anos, antes disso, quando eu tinha 17 anos, eu conheci a Joel. Ele vem de uma família cristã evangélica e eu não venho de uma família cristã evangélica, venho de uma família católica. E ele começava todo o tempo a falar de Deus para mim, mas eu não queria escutar. Eu creia em Deus, mas não queria mudar a minha vida, não queria mudar porque eu pensava que iam a pensar meus amigos, minha família, então eu rejeitava isso. Então Joel deixou de falar de Deus para mim e passaram alguns meses. E eu falei para Joel que eu queria ir à sua igreja. Então, eu fui para a igreja e nesse dia tinha uma visita de um irmão daqui de Brasil e ele não sabia que eu ia ir para a igreja. E quando ele começou a pregar, ele pregou sobre a Rainha Esther e eu fiquei surpresa porque é meu nome. E não somente isso, sino que toda a palavra que ele falava era para mim. Deus estava falando para mim. E eu saí do culto e falei para Joel que Deus tinha falado para a minha vida. E eu comecei a frequentar a igreja e aí começou a minha conversão. Eu tenho ainda dificuldade para essa palavra. E então eu comecei também a ler a Bíblia. E Deus falou para mim em Ruth, capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e disse-lhe: Vem-me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Aqui Deus falou para a minha vida, na segunda parte deste versículo, que Ele queria isso para a minha vida e também para a vida de Joel. E Ele falou que Ele queria que eu deixara meu pai, minha mãe, fosse a uma terra que nunca conheci, deixasse minha terra. E
para mim foi muito legal nesse momento. Eu queria sair nesse mesmo instante para as missões, mas Deus colocou a meu esposo, nesse tempo era meu namorado, faz 8 anos atrás, e parou meus pés, porque ainda não tínhamos maturidade, não estávamos preparados, capacitados, tínhamos também que servir em nossa igreja, começar a dar frutos em nossa igreja, e começamos também com a liderança com os jovens em nossa igreja, e também servimos em ministério, evangelizando através do futebol, com pessoas que não são cristãs, com ciganos e marroquinos. E agora mesmo o tempo de Deus está lá, e Deus nos treinou lá na Espanha. E agora também está perto o tempo para sair. Nós temos o projeto de sair para Portugal, norte de Portugal, uma vila que se chama Montalegre, tem 1.800 pessoas, e tem uma festa que é a maior festa do Portugal, que vão muitas pessoas de todo Portugal, pessoas também da Espanha, para assistir a essa festa. E o nome da festa é A Noite das Bruxas. E toda sexta-feira, no dia 13, tem essa festa, que fazem muitas feitiçarias, bruxeria. E Portugal é influenciada pelo catolicismo, mas também pela cultura celta, que tem toda essa bruxaria, feitiçaria. E é uma vila muito pequena, mas muito influenciada por isso. E Deus colocou em nosso coração o desejo de ir a predicar a essas pessoas, porque nós não podemos guardar o que Deus fez em nossas vidas para nós mesmos. Temos que também amar essas pessoas e querer que elas tenham o mesmo que nós temos, que é a salvação em Cristo. E também nós queremos não somente pregar e ir embora, queremos ter um relacionamento com as pessoas, fazer discípulos, ajudar as pessoas a restaurar seus ossos quebrados, como um dia Deus fez com nós, e também nosso discipulador nos ajudou a restaurar esses ossos. E eu quero também encorajar a vocês que possam fazer isso, não somente vir para a igreja, falar com os irmãos e depois voltar para suas casas, as suas vidas, e tudo bem, não, também caminhar com as pessoas da igreja, com outras pessoas que Deus colocou em suas vidas, na escola, no trabalho, na universidade, e caminhar com essas pessoas, escutar o que elas têm que falar de sua vida, de seus ossos quebrados. E Deus, agora que está perto o tempo para sair para Portugal, voltou a lembrar esta palavra em Ruth, de deixar a teu pai, tua mãe. E não foi fácil, porque Deus já vem treinando. Quando viemos para cá, para Brasil, eu já senti essa falta de minha família. Mas Deus dá essa coragem, porque primeiro eu quero fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que entender que Deus me vai suprir essa carência de minha família com uma família nova em Cristo. E também ir a outra nação. Agora também estamos experimentando isso, porque aqui Brasil é também diferente da Espanha, a cultura. O brasileiro também pensa diferente. Para aprender o português temos que trocar, mudar nossa mente. E é difícil. Deus está também quebrantando ainda mais nossas vidas. Eu já achava que estava quebrantada, capacitada, mas Deus continua capacitando e quebrantando, e até o fim das nossas vidas Deus vai quebrantar tudo o que ainda está mal em nossos corações.
E isso é o que eu queria falar, irmãos. Obrigada. Deus abençoe, irmãos. Uma vez mais, muito obrigado por nos receber, por ter muita compreensão conosco. Ainda não falamos muito bem a língua, mas estamos tentando. E eu acho que dá para entender, não? Deus já vem falando nos louvores, com os testemunhos de João, da Esther. E eu quero convidar aos irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Ontem, João, ele leu esse texto e eu acho que todos já escutamos esse texto muitas vezes, mas sempre é bom escutar a palavra de Deus, lembrar a palavra de Deus, porque nossa carne se esquece facilmente. Então é bom. Amém? O tema que eu quero pregar, irmãos, obviamente, como missionários, é a missão. Mas não somente a missão transcultural, sino a missão que Jesus deu para mim e para você. A missão de levar a boa nova. Porque algo que eu quero dizer para você é que Esther, João e eu não somos os únicos missionários aqui. Vocês, se são cristãos, se um dia tiverem um encontro com Jesus, o Espírito Santo mora dentro de vocês, também são missionários. São missionários em seu bairro, em sua faculdade, em seu trabalho. Amém? Então, aqui Jesus está falando para todo aquele que quer seguir Ele, que quer fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Jesus falou para seus discípulos. Eu falei desde o versículo 18, não? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, se vocês pudessem, se vocês quiserem, fazer discípulo. Não? Então, porque muitas vezes fazemos isso? Porque tomamos que aqui Jesus está dando uma opção. Ele está dando um mandamento, irmãos. Não podemos brincar com isso. Aqui Jesus está falando suas últimas palavras. E isso é muito importante. Ele deixa uma missão para você e para mim. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dizer, tendo comunhão. No 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é ensinar todas as coisas que Deus nos ensina através do seu Santo Espírito. Não se consiga ensinar aqui desde o púlpito e você sentado na cadeira, é no dia a dia, é fora da igreja. Aqui na igreja, como eu falei ontem, é um centro de treinamento para nos treinar, para nos exortar, para nos animar a fora ser luz. Aqui nós temos que encorajar, nós temos que edificar. É uma bênção poder estar os irmãos juntos em harmonia, mas para quê? Para que queremos ser cheios de Deus? Para ser bênção fora também. Para pregar o evangelho de salvação, de perdão de pecados que Jesus oferece. Amém? E para isso precisamos fazer discípulos. Porque hoje em dia é muito fácil, eu posso pregar a palavra de Deus de muitas maneiras. As redes sociais facilitaram muito esse trabalho, mas também atrapalham muito. Eu acho que se eu já subo um vídeo pregando a palavra de Deus, isso é suficiente. Não é suficiente. As pessoas precisam, como Esther falou, que nós tenhamos relacionamento com elas, que nós escutemos suas preocupações. Porque se nós não fazemos isso, qualquer pessoa vai fazer isso. E nós temos esse privilégio e essa responsabilidade e esse mandato de parte de Deus, de ser luz no meio da escuridão. Amém? Então não podemos deixar
esse mandato a outros, aqueles que não são cristãos. Não podemos guardar aquilo que Deus nos deu, e muitas vezes fazemos isso, porque sair fora da caixa, sair fora de nossas convicções, escutar outras pessoas que elas vão em contra de tudo aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós fugimos disso, mas isso é bom, porque temos a oportunidade de pregar a pessoas que não conhecem a Jesus, que elas, se não aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, seu final é a morte no inferno. Então nós temos que lembrar isso cada dia, porque nós esquecemos muito facilmente, nos acomodamos a ser cristãos, nos acomodamos, ficamos muito confortáveis dentro da igreja e temos que sair fora para ser luz também. Amém, irmãos? Agora eu quero que os irmãos me acompanhem ao livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Os irmãos estão entendendo? Sim, de verdade, não? É um texto muito conhecido, mas eu quero que nós olhemos para este versículo de uma maneira um pouco mais profunda. Eu vou ler. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Atenção nessa palavra, enviarei. E quem há de ir por nós? O Senhor pergunta para Isaías. Isaías responde: então disse eu, envia meu irmão. Não? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Aqui o verbo enviar ou mandar, usado no português, soa muito bonito. Mas eu quero convidar aos irmãos que nós olhemos que diz o original. A língua original é o hebraico. E a palavra aqui usada para enviar é o verbo shalach. Vou dar várias aplicações ou significados para shalach. Expulsar. Já não soa tão bonito. Enviar soa mais bonito, ¿a que sim? Pois Deus nos está expulsando, mandando embora, deixar ir, estender, soltar, despedir. Agora que? Também queremos ser enviados? Eu quero que agora nós abramos Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Também com o verbo enviar. Embora que a língua original no Antigo Testamento era o hebraico, como todos sabemos. Hebraico e alguns textos são em arameu. E também no Novo Testamento é grego. Mas Deus não muda. Deus sempre é o mesmo. Então, a palavra enviar pode mudar no grego, mas o significado é o mesmo, porque Deus é imutável, sua palavra não muda. Deus é o mesmo, amém? E Ele nos deu uma missão desde o começo. Porque o primeiro missionário, quem foi? Deus, Jesus. Então, Ele nos deixou o caminho a seguir, amém? Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. No contexto deste texto, Jesus estava com a multidão, ele estava fazendo milagres, mas ele olhava as pessoas e ele via e percebia que as pessoas estavam vazias, que as pessoas estavam como ovelhas que não tinham pastor. Então ele falou para seus discípulos: há muito trabalho, temos muita seara, mas não temos muitas pessoas dispostas para trabalhar. E eu estou vendo isso, eu vejo que as igrejas estão muito cheias no Brasil. Eu gostaria que estivessem mais vazias. Isso quer dizer que mais pessoas estão fazendo discípulos, que mais pessoas estão saindo fora de sua zona de conforto. Então, eu oro, como o pastor Josué diz,
para que Deus perturbe a você, que o Espírito Santo incomode sua vida para sair, para que você deixe sua zona de conforto. Pode ser que Deus te envie em teu bairro, em teu país, amém, mas também pode ser que não. Também pode ser que Deus te envie a sair de tua cultura, de tuas costumes, de tua família, de teu sonho. E vale a pena. Claro que não é fácil, mas Jesus vale a pena ou não? Se Ele sendo Deus deixou tudo, deixou o trono para viver a vida que você e eu não conseguimos viver sozinhos. E Ele entregou sua vida por nós. Se nós deixamos nossos sonhos por Ele, isso não é muito. Jesus vale muito mais. Aqui a palavra enviar, o verbo enviar, quando Jesus diz, rogai pois ao Senhor da seara que envie, algumas traduções em português dizem mande. E a palavra no grego, na língua original, é equivalo. E que é equivalo? Equivalo tem algum significado ou aplicações. Uma aplicação de equivalo é levar alguém para fora ou para longe com uma força que ele não pode resistir. Aqui Jesus não está falando, se vocês quiserem, podem ir. Se vocês acham que é boa ideia, vocês vão. Não. A palavra equivalo quer dizer arrancar, enviar para fora, expulsar, despedir. É o mesmo que a palavra shalá no hebraico. Então, eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu acho que Deus fala muito claro. Eu posso falar mais alto, mas mais claro não posso falar. O Espírito Santo está falando para você. Você cantou até que Ele venha, Cristo é a razão que me faz continuar, eu vou a pregar a salvação de Cristo. Está bem, cantar é fácil. Pode fazer isso até que não é cristão, mas viver isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo cada dia, irmãos. Precisamos que Deus nos encoraje, que Deus nos perturbe, que Deus nos incomode de uma maneira santa, para rejeitar nossos desejos, para rejeitar nossas boas intenções e fazer a vontade de Deus. Amém? Agora eu quero ir para um segundo ponto. Já temos a missão, é pregar a boa nova, é fazer discípulos, é ensinar a outro o que Jesus nos ensinou e nos continua ensinando. O segundo ponto eu chamo de lutas, dúvidas, questionamentos e boas intenções. Eu quero que os irmãos me acompanhem agora a Mateus capítulo 16, versículos 21 ao 25. É um texto também muito conhecido, mas eu quero refletir com os irmãos algo que Deus falou para mim neste tempo. Esther e eu, como Esther falou, e João, estamos perto a sair. Embora que ainda não temos o sustento completo, eu sei que para Deus o dinheiro não é problema. Então, quando Deus quiser, nós vamos ter o sustento completo e vamos a sair. E muitas pessoas vêm para nós e nos dizem, Joel, Esther, porque lá na Espanha o número de cristãos, o porcentagem de cristãos é muito pequeno, é 2%. E dentro desse 2%, a maioria deles são irmãos da América Latina. Então, imagina quantos espanhóis têm cristão evangélico. É muito pouco. E alguns irmãos, com sua boa intenção, falam para mim e para Esther, Joel, Esther, Deus está usando suas vidas aqui, em sua cidade, em sua igreja, em sua comunidade. Como vocês podem sair fora? Como vocês podem deixar sua posição na igreja? Como vocês podem deixar sua família que ainda não é cristã? Como vocês podem deixar tudo para fazer a mesma coisa? É uma boa intenção, não? Mas o inferno está cheio de boas intenções. Deus não quer nossa boa intenção. Deus quer nossa obediência. Não, Deus não quer que nós falemos, Deus, você acha que assim é melhor? Ele é o Senhor da seara. Ele envia cefeiro, Ele envia trabalhadores às suas searas como Ele quer. Ele não vai perguntar para você. Então, se Deus me está enviando a Portugal, eu falo amém. Eu não tenho outra coisa que dizer que amém. Porque a vontade de Deus é perfeita. Mas muitas vezes a vontade de Deus não é nossa vontade. Então, isso não é bom para nossa carne. Mas ninguém morre disso. Deus nos ajuda a aprender a viver também com incomodidade. Este tempo que estou aqui no Brasil,
Eu não estou muito confortável, humanamente falando. Não estou dentro de minha cultura, não estou dentro de minha língua, não estou dentro de minhas costumes, mas Deus me tirou para me quebrantar, para continuar fazendo a obra em mim. Porque se eu quero ser de bênção, quero ser de exemplo para outras pessoas, o primeiro que tem que ter o caráter de Cristo sou eu. O primeiro que tem que ser moldado por Cristo, forjado por Cristo, sou eu. Amém? Aqui, o apóstolo Pedro tem uma boa intenção com Jesus. Versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém. Os discípulos, todos sabemos que são aqueles que estavam perto de Jesus, que caminhavam com ele cada dia. Padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro veio com sua boa intenção, como muitos irmãos vêm com sua boa intenção para atrapalhar aquilo que Deus nos está enviando fazer. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo. Ele começou a repreender a Jesus, imagina. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Que fez Jesus? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, obrigado, Pedro, é verdade, eu não tinha pensado isso. Eu tenho que ter mais compaixão de mim. Se Jesus fosse escutado a Pedro, você e eu não estaríamos aqui. Jesus falou muito duro com Pedro, muito forte, porque Pedro foi usado por Satanás, obviamente, como aqui Jesus diz. Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Muitas vezes vamos escutar dentro da igreja boas intenções que vão atrapalhar o chamado que Deus tem para a sua vida. Não preste ouvido. Não coloque, não ponha atenção nisso. Tem que ter comunhão diária com Deus para ter discernimento, porque senão qualquer coisa nos pode fazer desviar. Estar firme no caminho é muito difícil, mas nos desviar é muito fácil. Então temos que vigiar, como Jesus falou muitas vezes para seus discípulos, porque nós já somos cristãos, nós já temos certo discernimento, não? Mas o diabo não vai vir com chifres, com rabo. Ele não vai vir de uma maneira que você e eu vejamos de longe. Ele vai vir através de irmãos que vão ter boas intenções, vão atrapalhar a você, para que você não faça a missão, para que você não tenha amor por outras almas que estão fora e que não conhecem de Jesus. Então não podemos deixar que o diabo, nossa carne, as pessoas nos atrapalhem. Amém? Estamos entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então, agora chegamos ao terceiro ponto. Pastor, eu tenho até 13h15, não? Perfeito. Obrigado. Eu chamo o terceiro ponto, ajustes na fronteira de nosso chamado. Eu vou explicar. Ontem, falando com João e com Esther, eu falei para eles isto, e João, que ele conhece mais a língua, ele falou, Joel, se você falar assim, eles não vão entender, porque eu ainda falo com minha mente de espanhol, então eu vou explicar o que eu quero dizer com ajustes na fronteira de nosso chamado. Primeiro ponto, nós recebemos a missão de ir e pregar a boa nova, de viver a boa nova. Amém? Nós, no segundo ponto, sofrimos lutas, dúvidas, questionamentos, boas intenções. No terceiro ponto, Deus vai testar você e a mim. E você pode falar, se Deus já me chamou, Deus já me enviou, mas Deus quer trabalhar, continuar trabalhando com você. O alvo de Deus não é somente as pessoas que você vai pregar. O primeiro alvo de Deus é você, sou eu. Eu quero que os irmãos me acompanhem ao livro de Juízes, capítulo 6, versículos 25 e 26. Os irmãos agora vão entender o que eu estou querendo dizer.
Na Bíblia nós temos diferentes casos, diferentes situações de pessoas que quiseram seguir a Jesus. E Jesus fez o chamado, e quando ele fez o chamado, muitas pessoas rejeitaram, porque elas não queriam fazer ajuste na sua vida, queriam seguir a Jesus, queriam fazer a missão, mas sem mudar nada, sem arrependimento. Ontem eu falei que arrependimento no original, no grego, é metanoia, é mudança de mente. Então, se Deus está chamando você, isso é bom, glória a Deus. Mas também você tem que saber que Deus vai testar você. Deus vai também colocar a você e a mim em uma rua sem saída, em situações que nós temos que decidir. Se desistir, desfalecer, obedecer a Deus e morrer a nós. Aqui, Gideão é um personagem muito conhecido da Bíblia, não? Ele foi chamado no versículo 11, ele foi chamado por Deus para libertar ao povo de Israel. Gideão, ele começa a se queixar com Deus. Você pode testar aqui, irmão. Começa a colocar desculpas. Finalmente, ele termina se arrependendo e aceitando o chamado de Deus. Mas isso não termina aí. No versículo 25, Deus fala para ele, essa mesma noite, fala para Gideão algo que aparentemente contradiz tudo o que Deus falou para ele. Vamos ler, irmão. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma de vida. E toma segundo boi, e oferece no holocausto com a lenha que cortares do bosque. Explico isto. Se Gideão aceitava fazer isto que Deus estava enviando fazer, ele tinha uma coisa assegurada. Posso falar assegurada? Ele tinha uma coisa assegurada, a morte. Seu povo era um povo idólatra. O povo de Israel se havia afastado de Deus. E se ele fazia isso, se ele derrubava esse altar para esse ídolo, ele ia morrer. E Deus coloca a ele nessa, eu falo encruzilhada, eu não sei se em português é a mesma palavra. Deus coloca a Gideão em uma situação que Gideão poderia ter falado, Senhor, hoje, quando começou o dia, o Senhor me diz que eu tenho que libertar ao povo. Pela noite, o Senhor me diz que eu tenho que fazer algo por aquilo que eu posso ser morto. E Deus está falando aí para você. Qual é o altar que você tem que derrubar? Você já recebeu o chamado de Deus. E você pode sentir que ainda não está caminhando, que ainda não está dando fruto. E não é porque o Senhor não quer que você dê fruto. Pode ser porque você ainda não derrubou o altar que tem que derrubar na sua vida. Ainda não fez o ajuste que você tem que fazer na sua vida. Você já tem o chamado, você já tem a promessa de Deus. Ele vai estar com você, comigo, quando nós formos a pregar a boa nova. Mas Deus está falando também que você e eu temos que deixar muitas coisas. Eu aqui no Brasil estou escutando muito a voz de Deus nesse sentido. Estou aprendendo muito. Deus está me quebrantando, meu caráter. Eu estou vendo que Deus me trouxe até aqui para me quebrantar. Uma vez eu escutei a um irmão missionário dizer que missionário é aquele que Deus não consegue quebrantar ele em seu país e leva a outra cultura. Eu me sinto muito identificado, irmão. Então eu quero que os irmãos pensem nisso. Qual é o altar que você tem que derrubar para continuar fazendo com excelência o chamado que Deus deu para você, de pregar a boa nova? Porque o chamado para todos é o mesmo. É pregar a boa nova. Logo Deus usa de maneira distinta, mas todos temos o chamado. Eu não posso falar, não, pero é que Deus falou a você fazer uma igreja, mas a mim me enviou a fazer discípulos. Não, fazer discípulo é para todo cristão. Pregar o evangelho é para todo cristão, não é somente para o pastor, André,
para os demais pastores, para a liderança, para o missionário. Pregar o evangelho, viver o evangelho é para todo aquele que quer seguir a Jesus. Amém? Eu quero terminar, irmãos, com o ponto número 4. E quero que voltemos para Mateus, capítulo 28, versículo 20. Obrigado, irmãos, por sua compreensão. Deu para entender meu portunhol? Glória a Deus. A língua pode ser uma limitação para mim, mas para Deus não é. Para o Espírito Santo que mora em você e em mim não é. Então, quem tenha ouvidos para ouvir, ouça, irmãos. Eu quero que leiamos a última parte do versículo 20. E certamente, estou quem? Jesus. Convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos, dizem outras traduções. E toda a igreja diz, amém, amém, glória a Deus. Deus é bom, mas essa promessa não é para todo mundo. Essa promessa é para aquele que faça discípulo. Essa promessa é para aquele que prega a boa nova, aquele que ensine aquilo que Jesus nos ensina. Amém? Essa promessa é para você e para mim. Amém? Mas temos que fazer discípulo. Temos que pregar a boa nova. Temos que viver a boa nova. Eu sei que estou falando muitas vezes o mesmo. Mas Paulo também falava isso com os coríntios. Eu repito muitas vezes, porque se eu venho a semana que vem aqui, eu sei que muitos de vocês esqueceram o que eu falei. Porque agora nossa mente está muito ocupada com as redes sociais, com o nosso trabalho, com nossas preocupações. E não temos a capacidade de reter o que Deus quer falar. Então, por isso eu repito muitas vezes a mesma coisa. Então, essa promessa que Jesus nos dá para estar conosco até o fim dos tempos, é assim. Deus não mente. Deus não vai deixar sua vida na minha vida. Às vezes Ele pode permitir que nós percebamos onde está o Senhor e sintamos que o Senhor não está conosco, mas o Senhor está em todo momento. É pela fé que nós acreditamos no Senhor, não é por vista. Muitas vezes queremos que seja por vista. Queremos ver com nossos olhos, queremos palpar, mas a fé não consiste nisso. A fé é acreditar naquilo que não temos a capacidade de ver, mas que o Espírito Santo, que tem todo o poder, o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, veio a morar na sua vida, na minha vida, para acreditar nisso, sem necessidade de ver. Jesus já fez por você e por mim tudo o que Ele poderia fazer. Dar sua vida. A maior recompensa é Deus mesmo. Não podemos pensar que se nós fazemos isto, Deus deve algo para nós. Ele é nosso deudor, poderia falar? Deudor? Devedor. Obrigado. Não podemos achar, não, agora eu estou fazendo discípulo, estou indo para a missão, agora Deus tem uma dívida comigo. Não, mentira do diabo. Para você e para mim é um privilégio servir e ser escravo do Senhor. Agora também somos chamados amigos, mas também temos que saber, como o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, e a ceia, eu vou traduzir da versão ao espanhol, em meu português. Ele diz na versão no espanhol, e a ceia do pecado para a morte, da obediência para a vida. Somos escravos daquilo que nós fazemos, que domina nossa vida. Então, se você deixa que Deus domine sua vida, você se torna um escravo, mas um escravo por amor. Um escravo livre, porque a única lei que nos faz livre é a lei de Cristo. O pecado nos faz achar muitas vezes que nós somos livres, nossa carne nos faz achar que nós temos liberdade, mas é mentira. Seu corpo, meu corpo, nossa carne, nossa velha natureza, ela sempre faz o mesmo, pecar. Nossa carne não é cristã, então precisamos cada dia mortificar nossos desejos para escutar aquilo que Deus quer falar conosco. Eu sei que Deus falou com você e você já sabe, mas agora você e eu, o que vamos fazer? Continuamos amanhã, segunda-feira, continuamos vivendo nossas vidas, continuamos dando as migalhas para Deus, continuamos
investindo mais tempo em nossos entretenimentos, em nossos trabalhos, em nossas tarefas, ou vamos a deixar que Deus seja a nossa prioridade? Deus deu uma missão. Não temos tempo para perder, irmãos. Até que Ele venha. E Cristo vai voltar. E sua vinda está muito perto. Então, irmão, não podemos jogar, não podemos brincar a ser cristãos. Não nos devemos conformar com assistir e frequentar a igreja. Temos que viver a boa notícia. E se Deus está falando para você sair fora de seu país, a uma missão transcultural, falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Não vai ser fácil, mas Deus vai estar conosco, irmãos. Deus abençoe. Obrigado por tudo.